O agente se esconde debaixo da mesa, enquanto 3 pernas distorcidas e assustadoras passam molhadas por ele, todas pertencendo à mesma criatura. Uma criatura que já foi um ser humano. Cada passo produz um som úmido e estalante no piso do laboratório. As luzes se apagaram faz tempo, quando a instalação foi comprometida inicialmente. Seus olhos se ajustaram, embora ele não desejasse ver aqueles seres. Ele pondera quantos daqueles monstros estão vagando pelos corredores, espreitando em salas escuras. Mas ele não pode pensar nisso agora. Tudo o que ele pode tentar fazer é lembrar quantos tiros ele disparou mais cedo. Sua pistola Sig Sauer ainda tem 6 balas engatilhadas, ou serão apenas 3. Em uma situação de alto risco como essa, esses números importam. Enquanto o monstro sai de seu campo de visão, ainda caçando, ele vê um membro flácido e pendente arrastando-se pelo chão atrás dele. Ele se considera sortudo ao ver que o tecido cicatricial já havia coberto os olhos da criatura. Parece que também não consegue cheirá-lo. Esta pode ser a chance dele de escapar. Com a destreza de seu treinamento físico, ele sai de debaixo da mesa e avalia seu ambiente. Só tem uma dessas coisas aqui. E está pisoteando do outro lado da sala, lançado na sombra. Ele não quer contar os membros do monstro. Ele só quer sair daqui e completar a missão, coletar seu prêmio. Mas quando ele se vira para sair de fininho, outra dor de cabeça o atinge. A dor é tão forte que sua mandíbula trava, e ele faz de tudo para não gritar. Em vez disso, ele aperta sua Sig Sauer e reza por salvação. Ele precisa sair daqui. Ele precisa sobreviver. Como se o universo atendesse sua prece, a dor de cabeça passa tão rápido quanto surgiu. Ele suspira aliviado, silenciosamente, e avança. Sobre um tubo de ensaio de vidro descartado, a criatura se contorce em sua direção, olhando com o que pode ter sido uma vez seu rosto. Ele foi avistado. Ele sabe disso. O inferno está prestes a se desencadear. Para muitos, essa missão seria um pesadelo. Mas se você pode acreditar, o agente se voluntariou entusiasticamente. Este trabalho irá ou destruir a vida dele ou salvá-la. Volte um mês antes. Não começou em um local de contenção da Fundação Comprometido. Não começou na sala de briefing ou em um helicóptero. Começou em um consultório médico, onde um promissor jovem agente da Fundação SCP recebe um terrível diagnóstico. Câncer de grau 4, um tumor cerebral inoperável, indicado por dores de cabeça, pensamento desordenado e convulsões leves. Mesmo em suas estimativas mais otimistas, ele não tem mais de 1 ano de vida. Todos os monstros e maníacos que ele já viu em campo, e são alguns genes defeituosos que o condenam à morte. Que piada doentia. E a piada final? Ele tem uma esposa grávida que está prestes a se tornar viúva e um filho ainda não nascido que vai crescer sem pai. Eles fazem uma festa de condolências para ele no site 19. O diretor do site consola-o, lembrando que seu seguro de vida robusto da fundação ainda valerá. Se ele falecer de causas naturais, então sua família será amparada. Ele é tão grato quanto pode ser nas circunstâncias, mas nada disso ameniza a dor constante que permanece com ele a cada momento de todos os dias. O fato inexorável. Ele vai morrer e não há nada que ele possa fazer a respeito. Ou há. Semanas após seu diagnóstico, ele é chamado novamente ao escritório pelo diretor do trabalho. Eles têm uma missão especial, adequada para alguém em suas circunstâncias, um homem morto dedicado e leal que ainda caminha. Eles foram informados sobre problemas em uma instalação de pesquisa da Fundação no deserto de Nevada. Dias antes, eles interceptaram um pedido de socorro sobre um patógeno anômalo se soltando durante um experimento. Mas quem enviou o sinal não viveu para especificar com qual anomalia lidavam. Mas desde a primeira transmissão, não houve mais contato do local, levando-os a acreditar que estava essencialmente perdido.
O agente pergunta ao seu superior se é uma missão de extração. O diretor do local balança a cabeça solenemente, dizendo que quem ainda estiver lá estaria melhor morto. Não, essa missão é de uma natureza totalmente distinta. O agente deve entrar, ativar a ogiva nuclear de emergência manualmente e escapar da zona de detonação antes que o local e uma área de 15 milhas quadradas sejam reduzidos a escombros irradiados. Isso não é uma missão, é uma sentença de morte. Ele está pronto para rejeitá-lo. Seu tempo já está curto. Ele não quer passar o resto dele morrendo em um buraco infernal cheio de pragas. Mas é quando o diretor do site faz sua oferta. Farei uma exceção especial neste caso, agente. E por causa de sua condição e a natureza altamente sensível desta tarefa, vou dar-lhe um acesso único a uma estrutura de incentivo única. Se completar a missão seguindo as instruções, lhe darei uma dose de SCP-500. Isso atrai a atenção do agente. SCP-500, também conhecido como Panaceia, é um pequeno frasco de pílulas contendo medicamento anômalo, capaz de curar qualquer coisa. Literalmente pode curar qualquer coisa. De raiva à varíola, ao resfriado comum até, um tumor cerebral inoperável. É uma decisão simples agora. O agente tem de dizer sim. Avanço rápido para o ventre do RH-66. Helicóptero furtivo Comanche RAH-66, em que o agente recebe seu equipamento pelo manipulador a caminho do local clandestino. Ele recebe uma pistola compacta, Sig Sauer P, 320 Nitron, com algumas revistas de munição, uma armadura corporal leve e uma espingarda de calibre 12-12 da Jacará, com balas incendiárias. O manipulador o assegura que o que quer que esteja lá dentro não gosta de fogo. Embora ele só deva entrar em combate em emergência se for exposto ao patógeno que devastou a base, seus superiores o considerarão perdido e enviarão outro para fazer o trabalho. É confortante saber, o agente pensa. Eles levam horas para chegar ao local, cercado por cercas elétricas, parecendo uma planta química abandonada aos olhos leigos. Nem ele, nem ninguém poderiam sequer imaginar os horrores que o esperavam lá dentro. Pouco depois, ele desce de rapel do helicóptero para o telhado da instalação, encontrando uma escotilha no teto que consegue abrir com uma faca utilitária. Há apenas escuridão abaixo. Ele está feliz que também lhe deram uma pequena lanterna, enquanto se abaixa com cuidado para dentro do corredor. Não há volta. Ou ele recuperará sua vida, ou a perderá. O agente é metódico, segurando firmemente seu Dracarys e mantendo a consciência situacional enquanto avança para o interior do prédio. Ele estudou os esquemas dados a ele pelo diretor do local. Ele conhece o layout tão bem quanto a casa onde cresceu. O painel de ativação manual para a ogiva nuclear no local estava no porão, então ele precisaria encontrar seu caminho para baixo. As coisas pareciam normais a princípio, além do ar pervasivo de tensão, o medo de que pudesse haver algum horror espreitando em cada esquina. Ele está suando agora, mas não apenas porque está preocupado. Está um calor insuportável lá dentro, como se o termostato estivesse no máximo. Não havia energia para as luzes, mas o aquecedor ainda estava sendo usado. À medida que ele avança no prédio, ele percebe que a própria estrutura do local está mudando. Algumas paredes das salas têm texturas estranhas, lembrando carne. Estruturas semelhantes a veias rastejam pelos tetos. Mesas, lâmpadas e computadores estão cobertos por pústulas vermelhas. Os cômodos ao seu redor parecem estar tomados por um câncer maligno. Ele supõe que o interior do seu cérebro seja parecido. O patógeno liberado pode afetar até o prédio? Deve ser por isso que querem explodir tudo. Um gemido de dor em um dos corredores escuros interrompe seus devaneios. Ele instintivamente levanta sua lanterna e vê uma figura humana mancando
avançando pelo corredor em sua direção. Ajude-me, por favor. Ele parece mais doente do que qualquer homem que o agente já viu. Ele está vestido com o familiar jaleco de um pesquisador da fundação, mas seu rosto e mãos foram atingidos pelas erupções cutâneas mais repugnantes que o agente já vira. Sua pele parece uma enorme ferida viva, com orifícios minúsculos para seus olhos e boca. Ele está ofegante. O agente imagina que o interior de seus pulmões pareça ainda pior. Por favor, você tem que me tirar daqui. Sem aviso, o homem infectado avança, tentando diminuir a distância entre ele e o agente. Ele é rápido, mas o agente é mais rápido. Ele levanta seu Dracarys e dispara uma rodada de fôlego de dragão no peito do homem doente, incendiando-o. Ele cai no chão, gritando e se contorcendo. Mas sem hesitar por um momento, o agente dispara outra rodada em sua cabeça. O pesquisador infectado morre, mas é quando os verdadeiros gritos começam. Alertados pelo som dos tiros de espingarda, passos pesados irrompem por toda a instalação, carnais e irregulares, viscerais. Todos estão focados em localizar o agente, e ele precisa se mover rapidamente para ter alguma chance de sair vivo e obter sua cura. Ele encontra a escada mais próxima, chuta a porta para abrir e começa a descer, pulando 3 degraus de cada vez. Há uma cacofonia de sons terríveis dos andares acima dele, mas ele não pode parar e pensar nisso. Existe apenas a missão. Mas os habitantes do local têm outras ideias. Uma terrível forma vermelha irrompe de uma porta no voo abaixo dele, congelando o agente no lugar com puro horror. Parece a vaga memória de uma pessoa fundida com a lixeira atrás de um açougue. Tantos membros, braços, pernas, tentáculos, garras, rostos. Um pesadelo febril encarnado. Claro, o agente não perde tempo em dar um inferno para ele. Ele levanta seu Dracarys e desencadeia várias explosões de sopro de dragão, iluminando a escada com flashes brilhantes de magnésio e fazendo o monstro gritar de horror. Mas essa coisa difere do pesquisador. Ela tem o poder de revidar. Um tentáculo flamejante dispara para o à frente, envolve a espingarda e a arrasta da mão do agente antes que ele possa reagir. No momento de clareza trazido pelo choque, ele ouve que os monstros atrás dele o alcançaram. Uma legião de horrores, coisas que já foram humanas, e passaram por várias etapas de horríveis mutações. Partes vermelhas e pus escorrem por todo o lado. Ele puxa a Sig Sauer de seu coldre e abre fogo contra a multidão, esperando ganhar algum tempo. Há uma saída de incêndio ao lado dele, e ele tinha algo muito pior do que fogo em seus calcanhares. O agente irrompe pela porta e corre o mais rápido que pode, com as vítimas do patógeno anômalo seguindo rapidamente atrás dele. Eles não parecem inteligentes, mas há tantos deles que sua inteligência não importa. Ele não tem munição suficiente para matar todos eles, não importa como você veja isso. Ele precisa despistá-los, depois chegar à bomba nuclear. Ele encontra um laboratório para se esconder da perseguição. Nos encontramos voltando ao início, de volta ao começo da nossa história. O agente, em sua tentativa de fuga, pisou em um tubo de ensaio e alertou um de seus perseguidores mutantes sobre sua presença. Se você está curioso, ele tinha apenas 3 balas restantes no SIG. O monstro grita ensurdecedoramente, alertando os outros, e corre repentinamente em direção ao agente. Ele dispara as balas restantes no centro do monstro, corre para a porta, acionando o alarme de incêndio. Naquele instante, o alarme começa a tocar em todo o prédio, causando outra onda de dor em sua cabeça infestada de tumores. Mas isso tornará mais difícil para os monstros cegos detectá-lo pelo som. Dor a curto prazo para ganho a longo prazo. Ele quebra uma caixa de vidro próxima com o cotovelo e pega o machado de incêndio de dentro. É sua única linha de defesa agora. Usando os esquemas em sua mente, ele corre por sua vida, brandindo o machado para afastar as bestas gritantes, outrora humanas, da melhor forma possível. Ele desce em direção ao porão, sem perder de vista os perseguidores. Ele corre por corredor após corredor, porta após porta, até chegar à antepara
segura da sala de controle do porão e digita o código. Logo, ele está diante de um vasto painel de controle e se lembra exatamente da sequência que precisa para ativar a ogiva nuclear no local. O agente insere o código exatamente como instruído e, durante o processo, nota distraidamente uma estranha coceira no braço. Ele se vira e vê com horror que uma das criaturas arranhou seu traje, deixando uma erupção cutânea vermelha em sua pele. Ele havia sido infectado, mas isso não importava. Se ele pudesse ativar a bomba nuclear e voltar, a pílula SCP-500 curaria seu tumor cerebral e este patógeno misterioso. Ele só precisava completar sua missão. Ao apertar um botão, as luzes de toda a instalação acendem e piscam em vermelho. Uma voz no intercomunicador anuncia que a ogiva nuclear no local foi ativada e que toda a instalação entrará em bloqueio na preparação para a explosão a confinamento. E é quando ele percebe que nunca deveria ter voltado para casa. Ele recebeu uma promessa falsa e foi enviado em uma missão sem esperança. Ele seria apenas mais uma pessoa contada entre os doentes e os mortos quando a bomba explodisse. Era tão belamente cruel que ele não pode deixar de rir sozinho. Ele imagina que quando a situação aperta, só existe uma cura para uma doença como essa. Bom, o corpo humano pode ser um conceito assustador. Você não sabe se a coisa que um dia vai te matar já está espreitando dentro de você, seja uma proteína defeituosa no cérebro que pode se tornar uma doença priônica mortal, o vaso sanguíneo obstruído que pode causar um ataque cardíaco ou aneurisma cerebral, ou o minúsculo erro na divisão celular que poderia se manifestar como câncer. Mas comparado ao SCP-610, codinome A Carne que Odeia, todos esses são tão graves quanto um caso de catapora. SCP-610 é um dos patógenos anômalos mais virulentos e mortais que a Fundação SCP já encontrou, capaz de causar alterações fisiológicas extremas e perigosas em suas vítimas. Esses efeitos iniciam com erupções, coceira, lesões e aumento da sensibilidade da pele, progredindo lentamente em gravidade com o avanço da doença. Dentro de 3 horas após a infecção inicial, manchas semelhantes a tecido cicatricial aparecerão nos peitos, costas e troncos das vítimas, expandindo-se para seus membros e extremidades na próxima hora ou mais. Nenhuma vítima do SCP-610 jamais sobreviveu além de 5 horas. Em ambientes de alta temperatura, a taxa de infecção é ainda mais rápida, com o menor tempo até agora desde a infecção até a conversão total, sendo apenas alguns minutos. Uma vez atingida a infecção total, todos os sinais vitais cessarão por 3 minutos. Neste estágio, o tecido cicatricial avançado do corpo ganhará vida própria, com sinais vitais de 3 a 4 vezes a taxa de humanos normais. No entanto, logo eles deixarão de parecer humanos. As mutações continuam a progredir, ficando muito mais sérias. Membros cheios de carne se estenderão, multiplicarão e se dividirão. O corpo deles pode se deformar. A cabeça deles pode mudar ou se alongar. Em alguns casos extremos, os infectados tornaram-se estáticos e começaram a crescer em seu ambiente, cobrindo a área ao redor com massas tumorais, tornando-a mais hospitaleira para as vítimas da carne que odeia. Observações arriscadas da Fundação revelaram que a doença parece projetada para se propagar eficientemente. Nos estágios iniciais, quando o humano infectado original ainda está vivo, ele buscará a ajuda de outros, esperando um alívio de sua condição, aumentando o risco de infecção. Em estágios avançados, criaturas antes-humanas perseguirão agressivamente qualquer pessoa não infectada que entrar em seu alcance sensorial. O contato pele a pele é o vetor de infecção mais comum, mas a infecção através do sistema respiratório é ainda mais rápida e perigosa. Acredita-se que a anomalia esteja conectada aos sarquicistas, um dos grupos de interesse mais perigosos conhecidos pela Fundação SCP, uma ANU, uma antiga organização religiosa marginal.
Esses cultos, vagamente afiliados, adoram carne, doença e corrupção em todas as suas formas. Algumas das anomalias mais desagradáveis relacionadas ao horror corporal e doença podem ser atribuídas aos seus rituais. Contudo, dadas as inclinações dos sarkicistas, é altamente improvável que, mesmo se uma conexão fosse comprovada, eles entregariam informações que levassem a Fundação SCP a sintetizar um tratamento ou cura para o SCP-610, ainda que sob tortura. Considerando as visões peculiares dos sarkicistas sobre dor e sofrimento, eles poderiam até gostar disso. Os relatórios iniciais da carne que odeia não foram realmente produzidos pela Fundação SCP, o governo russo, após relatos de um número incomum de desaparecimentos na área ao redor do Lago Baikal, no sul da Sibéria. É uma área rural, e vários alarmes soaram quando os agricultores enviaram relatórios de fazendas vizinhas sendo abandonadas, seus habitantes desaparecidos. A polícia local foi investigar o caso. Eles nunca mais voltaram. A polícia regional foi enviada para localizar a polícia local desaparecida. Eles também desapareceram. Quando membros do Serviço Federal de Segurança foram enviados e eles não retornaram, ficou claro que algo fora do comum estava acontecendo. A fundação foi rápida em isolar as áreas afetadas, onde as pessoas infectadas pelo SCP-610 se reuniram em pseudo-comunidades. Robôs remotos e drones podem entrar nessas áreas para observação, mas não podem sair para reduzir o risco de propagação da infecção. Devido à alta contagiosidade do vírus e ao comportamento extremamente agressivo dos infectados, essa anomalia foi classificada como Keter, recebendo um rigoroso mandato de contenção. Devido ao tamanho das áreas afetadas, a isolamento e a quarentena foram consideradas as opções de contenção mais viáveis. Se alguma criatura infectada se aproximar do perímetro da zona de quarentena, o procedimento é alvejar com armas leves até imobilizá-la e então destruir o corpo com armas incendiárias ou munições explosivas à distância. Até mesmo se aproximar das criaturas é considerado um risco muito grande para ser aceitável. Qualquer pessoa infectada deve ser considerada perdida. Eles serão eutanasiados e incinerados. Qualquer pessoa a 3 metros de um infectado deve ser colocada em quarentena por horas para garantir que não se tornou um vetor. Políticas de terra arrasada são um procedimento operacional padrão para o SCP-610. Pode parecer cruel por parte da Fundação, mas você concordará com a política quando considerar que a alternativa é ouvir um tentáculo carnudo deslizando na sua janela esta noite. Se o SCP-610 violasse o confinamento e chegasse a uma área densamente povoada, os seres humanos logo deixariam de ser a força dominante no planeta. Como eu disse anteriormente, o corpo humano pode ser uma coisa aterrorizante, e anomalias como o SCP-610 podem explorar esse terror primal do eu, esse fardo bestial que todos compartilhamos, porque nos lembra do fato mais assustador e universal sobre nossos corpos. Eles nem sempre serão nossos. Junte-se ao Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior agora. Assista agora outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-5056, Os Companheiros Constantes.